criei meu amigo de infância como um tirano. Se você gosta desse tipo de conteúdo, por favor, curta e se inscreva. Um clique simples realmente nos ajuda a postar mais vídeos. A primeira coisa que vemos é uma mulher chamada Vette ajoelhada na frente de um grupo de guardas com uma espada apontada para ela enquanto lhe perguntam se ela matou o imperador. Ela aparentemente é uma transmigradora e era apenas uma funcionária comum na Coreia quando um dia ela se reencarnou como uma personagem secundária em um romance chamado Valmarine. Ela ficou surpresa, mas desempenhou seu papel nos eventos do romance, esperando que, se o fizesse, eventualmente conseguiria voltar para seu mundo original. Seguindo a trama, Vette se tornou amiga do príncipe Jaden, que foi expulso do castelo do imperador por ser um filho ilegítimo. Ele cresceu considerando-a como sua única família, e hoje ela deve ser executada em nome de Jaden, o que vai machucá-lo profundamente e transformá-lo em um tirano. Então, aqui está ela ajoelhada quando Jaden de repente aparece incrivelmente charmoso e implora para que ela negue tudo. Ela o ignora e admite abertamente o crime. Os joelhos dele fraquejam enquanto ele se culpa pelo que está prestes a acontecer, e assim, nossa protagonista é executada. Bem, esse é um início alegre, não é? Então, isso deve terminar agora, certo? Errado. Para a decepção de Vette, ela realmente acorda como uma versão mais jovem de si mesma e é recebida em seu quarto por um Jaden de 10 anos, diabolicamente fofo e de olhos arregalados. Não só ele, ela também tem 10 anos de novo. Confusa, ela se pergunta por que voltou. Ela não fez tudo o que deveria? Ela pergunta a Jaden, que está agindo de forma estranha para sua idade, que saia de seu quarto, pois ela precisa de tempo para pensar e entender por que seu plano original não funcionou e para descobrir o que faria com Jaden agora. Ela deveria se tornar amiga dele novamente? Finalmente, ela decide que desta vez ela precisa mudar o fluxo original dos eventos do romance para voltar ao seu mundo. Originalmente, após a execução de Vette, Jaden inicia uma revolução no reino usando as habilidades mágicas que herdou de seu sangue real. No entanto, ele também herdou uma maldição que o faz enlouquecer como fizeram os antigos reais, e apenas a Santa Cecília era capaz de ajudá-lo. Ela realmente não sabe o que acontece depois disso, mas pensa que eles certamente vivem felizes para sempre juntos. Agora, ela se sente confusa com um Jaden de 10 anos que está sendo muito mais doce do que costumava ser, perguntando-se como ele se tornará o vilão implacável que ela sabe que ele será e como ela voltará para casa. Tentando testar os limites da nova doçura do jovem Jaden, Vette foca em tentar irritá-lo. Ela tenta quebrar coisas e culpar isso nele, quebra brinquedos, e até tenta quebrar uma antiga peça de cristal antes que Jaden a impeça, não ficando bravo, mas preocupado que ela possa se cortar ao fazê-lo. Incrível, né? Ela até vai ao extremo de jogar um balde cheio de água nele, e quando ele age completamente indiferente a isso, Vette, desesperada por algum tipo de reação, o encurrala contra uma parede, exigindo saber por que ele não se irrita com ela. Então, Jaden, surpreso, agarra a mão de Vette e diz a ela que ele não estava bravo com ela, mas acrescenta misteriosamente que ele poderia estar por uma única razão, deixando Vette com muitas perguntas sem resposta. Aceitando a maturidade e a calma de Jaden, ela vai procurá-lo na biblioteca. Jaden pega Vette de surpresa com um sorriso cativante, e ela pergunta o que ele está lendo, percebendo que ele está lendo um romance. Tentando testar as inclinações tirânicas dele, ela tira o livro de suas mãos e dá a ele uma pilha de livros com temas políticos sombrios para ler. Jaden se surpreende, já que esses não são típicos livros para um menino de 10 anos ler, mas ele ainda gosta deles e começa a devorá-los. Enquanto estão sentados juntos, Vette finalmente decide que realmente vai se tornar amiga de Jaden. Ele parece doce o suficiente, e ela é a única família que ele já teve, então, com isso, ela está determinada a ser a melhor amiga que pode ser para Jaden. Jaden então diz a Vette que começou a frequentar aulas de esgrima. Preocupada com onde isso pode levá-lo, ela tenta persuadi-lo a não ir desta vez, oferecendo a ele leitura e lanches. No entanto, logo após lhe dar uma pilha enorme de manuais, como se tornar um vilão, seus planos são interceptados pelo mordomo Louie, que a repreende por tentar convencer Jaden a faltar à aula. Divertido, Jaden esfrega a cabeça de Vette e diz que eles podem brincar depois de sua aula. Vette poderia apenas derreter com o quão carinhoso ele parece. Vette é então informada de que o pai de Jaden, o Marquês, acaba de chegar de uma viagem de negócios e trouxe os primos insuportáveis de Vette com ele, Duffer e Benjamin.
Somos apresentados a Dufresne e Benjamin Luchelsa, primos de Vette pelo lado da mãe falecida. Aparentemente, sua mãe morreu logo após dar à luz, então Vette só pôde admirar sua bela e elegante mãe através de retratos. Também somos apresentados ao pai de Vette, o príncipe Amélia, que fica bastante surpreso com a recepção animada de Vette. Vette realmente sentia falta dele porque, na narrativa anterior dos acontecimentos, ele morreu pouco antes de seu aniversário de 15 anos. Vette é então instruída a brincar com os primos, e, nossa, tudo desanda. Não demora mais de 1 minuto para Dufresne começar a falar mal de Jaden, chamando-o de órfão e servo. Vette está furiosa, mas Jaden não parece expressar qualquer irritação. Ela estava tentando se conter para não fazer nada precipitado, mas depois que aquele pirralho chamou Jaden de cachorro, Vette não conseguiu mais se conter e avançou sobre ele. Benjamin então pula atrás dela, tentando pará-la, mas é inútil, pois ela está absolutamente enfurecida. É somente então que Jaden intervém, tirando Benjamin de cima de Vette e ordenando que ela pare o que está fazendo. Com um olhar severo, ele diz a ela para não fazer coisas em seu nome. Oh meu, parece que ela finalmente encontrou uma maneira de irritá-lo. Confusa sobre por que Jaden parece tão relutante em deixá-la defendê-lo, Vette se levanta de cima de Dufresne com a ajuda de Jaden. Então ela percebe o pé de Jaden pisando na mão de Dufresne, e parece que Jaden não ficou tão indiferente às palavras de Dufresne, afinal. Vette está cética se isso poderia ser intencional, pois ela se convenceu de que o jovem Jaden é nada além de doce e pacifista. E após um sorriso angelical de Jaden, Vette está convencida de que foi, afinal, não intencional. A ignorância é uma bênção, certo? Com isso, Vette se tornou o pior medo de seus primos. Um olhar dela os fazia tremer. Então somos apresentados a Vette, Jaden, os primos e o Marquês jantando em família. O Marquês pergunta se os primos e Jaden se deram bem, e com um olhar assustador de Vette, os primos afirmam se tornarem os melhores amigos de Jaden. É então que o Marquês pergunta a Jaden sobre suas aulas particulares, já que ele parece estar se destacando nas aulas de esgrima. Ele pergunta se ele gostaria de outro, tutor mais qualificado. Jaden recusa as aulas de esgrima, apenas para perguntar se eles poderiam contratar um tutor de magia para ele. Todos parecem bastante surpresos com o pedido de Jaden. Claro, o Marquês e Vette sabiam que Jaden deveria ter habilidades mágicas por causa de sua linhagem real, mas foi dito que a família real o abandonou porque ele não tinha mana. Obviamente, ele de fato foi abandonado por causa das formalidades e da propriedade da família imperial, pois ele tinha uma mãe que não pertencia à realeza. Jaden menciona que gostaria de ser tutorado pelo Grão-Duque Kaufmann, o famoso irmão mais novo do imperador. Ele está isolado do mundo há muito tempo, então seria quase impossível para o Marquês contatá-lo, e ele é conhecido por ser um louco além das disputas familiares. O Marquês está hesitante, mas assim como com Vette, um sorriso suave de Jaden o conquista. Quero dizer, também não podemos culpá-lo. Seguindo em frente, Vette então decide começar aulas de esgrima com Jaden e força os primos a irem juntos. Parece que ela encontrou o lugar perfeito para derrotá-los de uma maneira meio legal. Vamos, Vette! Finalmente, o capítulo termina com uma nota bela. Vette parece ter conseguido alguns fogos de artifício e está os acendendo à noite junto com os primos e Jaden, enquanto Jaden a observa com adoração, dizendo que ele nunca esquecerá aquele momento. No dia seguinte, Vette está em aula de história enquanto seu belo professor está dando a ela e a Jaden uma lição sobre o mito fundador do Império, sobre como o primeiro imperador matou o dragão Taranto e usou sua magia para fundar o Império. Ela está sonhando com os olhos brilhantes de Jade na noite dos fogos de artifício. Mesma coisa, amiga, mesma coisa. Durante a aula, Jade perguntou ao professor a causa da morte do primeiro imperador. Isso deixa Vette preocupada, ela se surpreende ao ouvir uma criança de 10 anos fazer perguntas tão mórbidas. Ela pensa que deveria estar feliz, pois, afinal, deveria criá-lo para ser um tirano, mas ainda assim ela se sente perturbada. Ela também pondera se ele está se referindo secretamente à maldição da família imperial, embora isso seja altamente improvável, já que foi mantida em segredo de todos, exceto da realeza. Jade só deveria descobrir sobre isso após aprender sobre suas habilidades mágicas mais tarde. Uma certa tensão surge entre V e Jade após a aula, quando Jade pergunta a Basha se ela acha o professor bonito. Mais especificamente, ele pergunta se ela gosta dele. Eu simplesmente adoro quanto Jade parece ser transparente.
Depois que eles passam pelo retrato da mãe de V, Vete pergunta a Jade qual é o tipo de garota dele, apenas brincando. É então que Jade, corado e tudo, dá uma descrição réplica de Vete. Vamos lá, não seja tão ingênua, menina. Tentando juntar as peças e falhando de forma hilária, Vete pensa que Jade estava se referindo à sua falecida mãe com essa descrição. Jade ri histericamente com isso. Quero dizer, como você pode ser tão ingênua? Ele então diz que a mãe dela parece alguém que ele sente falta, e Baixa se emociona pensando que ele está se referindo à sua própria mãe falecida. Jade enxuga suas lágrimas, dizendo que seja o que ela está pensando, não é isso, e que eles se encontrarão novamente algum dia. Vete, ainda convencida de que ele está se referindo à sua falecida mãe, diz para ele se animar e que ela tem certeza de que eles se encontrarão novamente em sua cabeça delirante no céu, mas, bem, pelo menos ela tem boas intenções, certo? Mais tarde, V tem um plano brilhante de tentar lavar o cérebro de Jade para mudar seu tipo ideal para alguém mais parecido com o santo do romance original, um sacerdote de cabelos escuros com a sutileza de um lançador de torpedos. Ela lhe diz abertamente que ele deveria se casar com um sacerdote de cabelos escuros, pois eles são mais gentis do que as pessoas de cabelos claros. Eu sei, sutil. Jade então vira a mesa e pergunta se ela se casaria com um homem de cabelos escuros, e pensando em sua vida original de volta na Coreia, ela diz que provavelmente sim. Jade está apenas ouvindo o que quer ouvir neste momento. De repente, os primos aparecem para convidá-los a visitar a rua capital com eles no dia seguinte. As crianças chegam à rua capital, onde veem um mago se apresentando na rua em homenagem ao novo campanário que foi construído em frente ao templo. Há apenas uma religião no Império de Taranto, onde todos adoram a deusa da benevolência, Lozis. A religião é tão forte que o Papa tem o mesmo poder que o imperador, por isso, quando Jade se torna um tirano, ele enfrenta muitos conflitos com a igreja, acabando até por derrubar a torre. Bey olha em volta para todas as mulheres elegantemente vestidas e se sente mal com sua própria roupa. Jaden diz a ela que ela é a mais bonita ali, mas Vete, sendo desinformada, está convencida de que ele está mentindo e sai para fazer compras. Ela acaba pedindo para Jade escolher algo para ela, e ele escolhe uma linda fita vermelha para seu pescoço. Uma criança de bom gosto. No final, Vete olha para a igreja e começa a pensar sobre Deus e como ela acabou transmigrando para o romance quando se lembra de uma voz chamando-a quando ela apareceu pela primeira vez naquele mundo. Pensando quem ou o que poderia ter sido, Vete se pergunta se poderia ter sido Lois, a deusa da benevolência, a responsável por trazê-la a este mundo. Ela rapidamente descarta a ideia, dado que ela deveria ser a deusa da benevolência, afinal. As 4 crianças entram no templo, que está totalmente aberto hoje para a ocasião especial. Eles veem um homem vendendo caixas supostamente mágicas nas quais você deve colocar uma nota com um desejo e, em 5 anos, você a abre novamente e lê o desejo para ele ser realizado. Então eles escrevem seus desejos, mantendo-os em segredo uns dos outros até abrirem a caixa novamente juntos em 5 anos. Que fofo! Finalmente, eles visitam a estátua da deusa. Surpresa! Vete nota que Jade está rezando. Ela não esperava que ele acreditasse em Deus, já que ele supostamente destruiria o templo quando se tornasse um tirano. Seguindo Jade, Vete fecha os olhos e reza. Ela ora para que os eventos daquele mundo fluam como deveriam. As crianças se reúnem nos jardins da propriedade já para enterrar a caixa mágica, jurando que em 5 anos eles se reunirão novamente para abri-la. Alguns dias depois, vemos os primos se despedindo de Vete e Jaden, pois eles devem retornar para suas casas. No final, Dufresne se apegou muito a Jade, abraçando-o em despedida com os olhos cheios de lágrimas. Em contraste, ele não se despede de Vete, que acena para eles com raiva enquanto Jade esconde uma risada. Jade pergunta a Vete por que ela não parece afetada pela partida dos primos, insinuando que ela é um pouco fria em relação às despedidas. Surpresa, ela tenta convencer Jade de que realmente está afetada, mas é inútil, ela realmente não pode mentir para Jade. No entanto, as coisas mudam quando ela diz a Jade que choraria seu coração quando ele a deixasse. De repente, irritado, Jade a pega pelo braço e diz severamente para nunca mais falar assim. Vete fica chocada ao ver uma expressão tão zangada no rosto do jovem Jade, mesmo quando ela estava desesperadamente tentando irritá-lo. É noite, e Jade está tendo problemas para dormir, culpando seus pesadelos recorrentes.
É quando ele ouve ruídos em sua janela e vê Vete desenterrando a caixa de desejos do jardim e tentando abri-la. Extremamente divertido, ele assiste enquanto Vete é pega e repreendida por uma empregada e Louie. Jade finalmente consegue dormir depois daquela cena, agradecendo a Vete internamente por iluminar sua vida. Avançando 5 anos, e somos apresentados a Jade, um jovem de 15 anos, alto e incrivelmente bonito. Ele entrega uma carta dos gêmeos para uma adulta Vete, informando que eles viriam visitá-la em 2 dias. Eles não têm visitado há mais de 3 anos, desde que completaram 13 anos e escolheram suas carreiras. Aparentemente, Dufresne agora é teólogo, enquanto Benjamin se tornou promotor. Vete reflete sobre sua vida por um minuto e percebe que falhou em transformar Jade em um vilão. Ele é mais doce do que ela, mesmo assim. Durante o jantar, Jade questiona Vete sobre seus planos para o seu debut. Ela tem 15 anos, afinal, que é a idade em que as meninas começam a procurar um marido. Vete tem recebido muitos convites de possíveis candidatos, no entanto, ela não está interessada em nada disso. Ela já sabe que deve morrer jovem para retornar ao seu mundo original, então não tem pensado muito a respeito. No entanto, Jade parece bastante interessado na resposta de Vete. Ele pede a ela que lhe diga se mudar de ideia sobre ir ao baile de debutantes para que possam ir juntos. Vete está convencida de que ele diz isso apenas porque a vê como uma criança, ela permanece desinformada. Mais tarde, vemos Louie todo arrumado, aparentemente indo jantar com o chefe da família Amélia. Vete percebe que Jade fica um pouco chateado com isso e o questiona suavemente. Ele puxa uma mecha de cabelo atrás da orelha dela e diz como ela é tão perceptiva às vezes, enquanto em outras é tão densa. Garota, todos nós sabemos ao que ele está se referindo, mas você ainda não entendeu. Depois, enquanto Vete e Jade tocam música juntos, Louie entra com uma carta na mão. Aparentemente, depois de todos esses anos, o Grão-Duque Cogmil finalmente respondeu à petição de Jade para se tornar seu aluno. A diferença desta vez foi que foi o próprio Jade quem escreveu ao Grão-Duque, enquanto nas vezes anteriores havia sido os Mares. Vete pergunta a Jade o que ele escreveu na carta para que o Grão-Duque finalmente respondesse, mas ele apenas diz que foi uma história que o Grão-Duque poderia achar interessante. Jade está sempre jogando o jogo do mistério. Na carta, o Grão-Duque informa que ele irá à mansão deles para ensinar Jade antes do verão terminar. Intrigada, Vete se pergunta como isso pode afetar o fluxo dos eventos, dado que isso nunca aconteceu no romance original. O capítulo termina em um tom enigmático, enquanto Vete, em tom narrativo, nos conta que já se passaram 5 anos desde que receberam aquela carta, e que isso logo trouxe muito caos para a família deles. Somos mostrados como Jade veio morar com a família de Vete. Aparentemente, ele foi deixado de lado pela família imperial por ter nascido sem poderes mágicos, culpando sua mãe de baixa estirpe por isso, então decidiram tê-lo se mudando para a família Mares. As únicas pessoas que sabiam que ele era um príncipe eram os Mares, Louie e Vete. Os primos finalmente chegam ao palácio. Os anos lhes foram favoráveis, pois se tornaram jovens altos e bonitos. Dufresne corre para abraçar Jade, ignorando uma irritada Vete. Vete então vai receber Benjamin, notando sua estrutura física mais forte e suas mãos calejadas devido ao seu treinamento como cavaleiro. Ela oferece um abraço de boas-vindas, mas Jade, com um olhar sério e um pouco ciumento, diz para ela não abraçar Benjamin apenas porque são de sexos opostos. Dufresne se admira de como Vete ainda pode permanecer tão desinformada sobre os sentimentos de Jade depois de todos esses anos. Os 4 tomam chá juntos, onde Vete comete um deslize e deixa escapar um termo da época atual ao perguntar a Benjamin sobre sua vida acadêmica. Tentando se corrigir, ela se explica da pior maneira possível, e Benjamin ri em resposta, dizendo que entende porque Jade lhe disse que ela está se tornando mais como um homem a cada dia. Vete começa a se perguntar se as escolhas de carreira dos primos alterarão o enredo original do romance, pois quando Jade se torna um tirano, ele deveria enfrentar Benjamin e Dufresne como seus inimigos mais tarde. Vete brinca ao esfregar a cabeça de Dufresne para irritá-lo, mas Jade intervém e retira sua mão. Vete começa a ficar realmente irritada com Jade, ainda sem entender por que ele está agindo assim. Benjamin tenta ajudar Vete a perceber o motivo, dizendo que Jade é apenas protetor com ela, mas Vete responde que é porque Jade a trata como um filhote selvagem que causará um acidente se for deixado sozinha.
Os gêmeos confortam Jade, enquanto uma Vete confusa observa. Dufresne então tenta convencer Vete a ir a um baile de debutante com ele, pois ele vem querendo participar de um há algum tempo, mas nunca encontrou ninguém para ir com ele. Mais uma vez, Jade intervém e pega a mão de Vete, dizendo a Dufresne que ela não está interessada. Sempre que Vete tenta falar por si mesma, ela é interrompida por Jade, que repetidamente e severamente diz a Dufresne que Vete não irá com ele. Vete agora está realmente irritada com Jade e diz a ele que eles deveriam ir juntos, o que o pega de surpresa. Os quatro começam a passar pelos convites de Vete para diferentes bailes de debutante, mas Jade continua recusando ir a qualquer um deles porque os considera inadequados para Vete, a filha dos mares, participar. É então que Jade sugere que Vete organize seu próprio baile no castelo. Vete fica um pouco desconfiada de Jade, pois ele passou de não cooperativo para totalmente comprometido em um segundo, mas concorda de qualquer maneira. Conseguir a permissão dos mares, seu pai, é fácil o suficiente, e assim eles começam a planejar para o grande baile. Dufresne e Lu assumem a maioria das responsabilidades de planejamento, enquanto Vete é incumbida de cuidar da redação das cartas de convite. Ela então pede ajuda a Jade, e eles montam um sistema onde Jade tira os convites do envelope, Vete escreve o nome do convidado e Jade os coloca de volta no envelope e os sela. É bastante astuto da parte de Vete, já que ela atribuiu a Jade a maior parte do trabalho. Ao escrever os nomes dos convidados, ela se depara com o nome Carmel Geras Taranto. Notando que o sobrenome dele é o mesmo do Império, Vete percebe que está prestes a convidar o príncipe herdeiro, meio-irmão de Jade. Vete começa a repensar o convite. Por um lado, ela não quer convidá-lo por medo de causar desconforto a Jade, mas, por outro lado, sabe que, ao não enviar o convite, pode causar um transtorno desnecessário. Em meio a tudo isso, ela derrama tinta nas mãos. Jade ajuda Vete a se limpar e diz para ela convidar o príncipe sem preocupação, mencionando que ele está ansioso para vê-lo, pois o último encontro com o príncipe foi bastante desesperador. Mais tarde, Vete interrompe os meninos no quarto de Jade enquanto procuram novos trajes para comprar para o baile. Enquanto fazem isso, Vete os lembra que finalmente é o dia em que podem abrir a caixa de desejos que enterraram 5 anos atrás. Assim que encontram a caixa mágica, eles se apressam para abri-la e ver o que todos desejaram 5 anos atrás. Começando por Benjamin, ele desejou se tornar um cavaleiro. Por sorte, seu desejo se tornou realidade. Em seguida, veio o desejo de Dufresne, que era conhecer um dragão. Em sua defesa, ele tinha apenas 10 anos quando fez esse desejo. Então veio Vete, que desejou se tornar a mulher mais bonita do mundo. Todos começaram a rir disso, com Dufresne dizendo a ela que havia limites para o poder de um deus. Finalmente, o desejo de Jade era que os desejos de todos os outros se tornassem realidade. Era fofo, inocente e adorável. Alguns dias depois, o dia do baile finalmente chegou. Vete não conseguiu ver muito de ninguém, pois todos estavam ocupados com as preparações finais. Vete percebe como Lu parece tão preocupado com tudo, e Jade diz a ela que é porque Lu não quer que nenhum dos convidados, mas mais especificamente Vete, perceba a ausência de sua mãe em seu debut. Gotta love Lu. Finalmente, a empregada Sofia leva Vete para seus aposentos para se preparar. Depois de horas experimentando diferentes vestidos, as criadas de Vete finalmente optam por um lindo vestido longo azul claro para Vete usar em seu baile. Sofia, com lágrimas nos olhos, entrega a Vete o colar favorito de sua falecida mãe. Nesse momento, Jade elegante entra no quarto, referindo-se a Vete como uma deusa, e ela não pode deixar de corar. Ele oferece o braço para ela segurar antes de entrarem no salão de baile. Vete timidamente diz a Jade que ele está muito bonito. No baile, não demora para que Vete fique exausta com toda a socialização. Ela diz a Jade que vai se esconder na sacada do jardim por um tempo. Enquanto relaxa sozinha ali, com os sapatos fora, ela ouve um homem se aproximando. Assustada, ela se vira para ver um jovem que se apresenta como Félix, o filho mais velho do Duque da Pérsia. Vete percebe que seu rosto lhe parece familiar, pois seu pai foi o responsável por sua execução em sua vida anterior. Vete se sente um pouco incomodada com a presença de Félix, pois ele a lembra de sua execução.
Depois de um momento de socialização cortês, Vete pergunta se ele pretende partir. Félix responde que gostaria de mantê-la companhia e se aproxima dela como se fosse tocar em seu cabelo. Felizmente, é quando Jade aparece com olhos tão escuros como a noite e pergunta o que está acontecendo. No momento em que ele percebe que Vete está descalça, ele imediatamente a cobre com sua jaqueta, um tanto protetor, mas aceitável. Félix pergunta a Jade quem ele é e, quando lhe dizem seu nome completo, Jade Mercian, ele ri como se soubesse de algo e começa a tratá-lo com desrespeito. A tensão cresce entre eles à medida que trocam insultos sutis, mas penetrantes. Vete finalmente decide colocar um fim a tudo isso. Ela diz a Félix para se comportar e que Jade é como um irmão para ela. Félix não tem o direito de desrespeitá-la em sua própria mansão. Antes que ele possa protestar, o príncipe herdeiro chega, então Félix rapidamente vai cumprimentar o príncipe. Agora sozinhos, Jade ajuda Vete a calçar seus sapatos, limpando os pés de Vete e tudo. Vete tenta, da sua própria forma desajeitada, convencer Jade a ir descansar um pouco para evitar que ele encontre seu meio-irmão e tenha um mau momento. Jade, obviamente ciente das intenções de Vete, sorri para ela e diz que não a deixará durante sua estreia. Ele pergunta se ela deseja dançar com ele. Eles voltam ao salão de baile e começam a dançar juntos, enquanto os convidados começam a murmurar entre si sobre a notável semelhança entre Jade e o príncipe. Enquanto começam a dançar, Dufrey, à margem, percebe isso e lança olhares para Vete e Jade. Depois de terminarem de dançar, Vete e Jade vão até a mesa de refrescos. Vete ouve um homem chamar seu nome por trás dela, é o príncipe. Ela se vira e o cumprimenta com Jade ao seu lado, agradecendo-lhe por ter vindo ao seu baile. Ela hesita enquanto tenta apresentar Jade, dado o histórico entre os dois. O príncipe a interrompe e diz que está tudo bem, eles já se conhecem bem. Ele prossegue se referindo a Jade como primo de Vete baixa e fica com o coração partido com isso, pois com isso, o príncipe nega o reconhecimento de Jade como seu meio-irmão publicamente. Finalmente, ao negar publicamente qualquer tipo de conexão com Jade, mesmo que os três saibam a verdade, Vete se sente de coração partido. Mais tarde, quando Vete e Jade estão sozinhos, ela diz a ele severamente que ele tem que se tornar o imperador desta vez. Ela não está tentando manipulá-lo para se tornar um tirano, ela realmente quer isso porque está furiosa com o príncipe por rejeitar Jade tão impensadamente. Jade responde que não tem interesse em se tornar imperador, pois o custo disso é muito alto. Vete se pergunta a que Jade pode estar se referindo, pensando que pode ser porque ele sabe que ser imperador é muito consumista de tempo e levaria à perda de relacionamentos. Mas, por outro lado, se ele se tornar imperador, ele poderia conhecer Cecília, a santa, que quebrou sua maldição e se tornou seu verdadeiro amor. Melancolicamente, Jade questiona Vete sobre por que ela insiste tão cegamente em que ele se torne imperador, dizendo-lhe que parece que ela até daria sua vida para vê-lo se tornar um. Enquanto beija sua mão, ele lhe diz que não pode perdê-la por qualquer motivo, o que parece um pouco suspeito. Depois que o baile termina e Vete já está na cama, ela tem a suspeita de que Jade sabe que ela vai morrer e pode ter usado suas habilidades mágicas para prever o futuro. No entanto, no romance, Jade não deveria desenvolver essas habilidades ainda, então tudo é muito confuso para ela. Vete acaba adoecendo após o baile com uma febre crescente. Então, vemos Jade visitando-a à noite enquanto ela dorme e usando magia nela. Ele parece tê-la curado, pois no dia seguinte ela acorda perfeitamente saudável. É então que Lou lhe conta que seu pai deixou repentinamente a mansão para ir até o território. Vete fica pálida como um fantasma ao se lembrar de que foi nessa viagem ao território que o diabo apareceu, e seu pai perdeu a vida em um acidente de carruagem na última vez. Vete se apressa para tentar alcançar o Maris e salvá-lo. Ela ordena que Lou prepare uma carruagem veloz para ela, dizendo-lhe que o Maris está em perigo e que ela deve salvá-lo. Quando ela vai para seu quarto preparar uma bolsa para sua viagem, Dufrey a interrompe, perguntando o que está acontecendo. Sobrecarga, Vete lhe diz a mesma coisa que disse a Lou. É então que Dufrey pega a bolsa cheia de armas mágicas dela e diz que vai com ela. Na carruagem, Dufrey pergunta a Vete como ela sabia que isso aconteceria.
Ela percebe que não pode continuar mentindo para ele e lhe conta tudo o que sabe sobre o futuro, dizendo que é uma espécie de pressentimento que ela tem. Dufresne aceita isso, mas pede para ela contar tudo a Jade assim que voltarem. De repente, a carruagem é atacada por flechas voadoras que por pouco não atingem Vette e Dufresne. A carruagem colide. Enquanto isso, Louie vai informar Jade sobre o plano de Vette de ir atrás do Maris para salvá-lo. Por sorte, Dufresne e Vette foram ejetados da carruagem e aterrissaram em uma grama, mesmo que seu motorista não tenha tido a mesma sorte. Parece que há 3 criminosos cercando a carruagem deles, então Dufresne usa as bolas mágicas que Vette trouxe, criando uma onda gigante e arrastando os criminosos para longe. Dufresne sugere que eles podem ter sido assassinos que estavam tentando atingir suas vidas em vez de suas posses. Eles notam uma coluna de fumaça não muito distante na floresta e, ao se aproximarem, percebem que é a carruagem de Maris cercada por 4 criminosos armados com a maioria de seus guardas mortos. Vette se pergunta se isso é o que realmente aconteceu no romance, em vez de um simples acidente de carruagem, ou se suas ações já começaram a mudar o curso dos eventos. Vette e Dufresne vão ajudar Maris, lançando bolas de fogo mágicas nos assassinos. No entanto, as coisas mudam rapidamente, e Maris é atingido nas costas por uma faca. Bem na hora, como sempre, Jade aparece e, para surpresa de todos os presentes, ele começa a usar magia de escudo avançada para proteger todos dos ataques. Depois que Jade cuida dos atacantes, ele disse a Dufresne para pegar um cavalo e levar Maris para a cidade mais próxima, onde Dufresne irá curá-lo. Jade então cobre os olhos de Vette e os teleporta para um lugar seguro. Vette está completamente perdida, já que, de acordo com o romance, Jade não desenvolve poderes mágicos até se tornar adulto. Antes que ela tenha a chance de perguntar, Jade a interrompe e exige que ela diga por quanto tempo ela sabia sobre o acidente de Maris e sobre o futuro. Finalmente, Vette chega à conclusão de que Jade também deve ser do futuro, assim como ela. No entanto, ela tem medo de contar a verdade a Jade, pois teme as consequências futuras que isso pode trazer. No entanto, Vette nem precisa abrir a boca para Jade perceber que ela, assim como ele, é do futuro. É quando Jade, desesperado, a segura pelos ombros e implora para que ela lhe diga por que ela desistiu de sua vida por ele tão facilmente da última vez, e se alguém a obrigou a fazê-lo. Arrasada, Vette se pergunta se foi por causa daquela pequena linha "meu papel termina aqui" que ela não conseguiu retornar ao seu mundo original da última vez. Quando questionado sobre isso, Jade admite que possuía o poder de voltar no tempo com magia, que foi como ele conseguiu voltar antes de tudo acontecer. É então que Vette entende que ela não voltou porque fez algo de errado nos eventos do romance, mas por causa de Jade. Jade diz a Vette que ela não precisa se explicar, pois isso não importa para ele, a única coisa que importa é que ela está viva. Totalmente emocionado, ele a abraça e começa a chorar em seu ombro. Vette tenta confortá-lo, mas ele parece estar exausto de toda a magia e então ele desmaia. Mais tarde, vemos todos de volta em segurança na mansão. Aparentemente, Jade ficou doente após usar tanta magia, e Bash orou para que ele melhorasse. Em seguida, ela vai visitar seu pai acamado, mais vivo. Ele agradece a ela, mas a repreende por fazer algo tão perigoso. Bash está realmente grata por ter conseguido salvá-lo desta vez, mesmo que o fluxo do romance tenha sido completamente destruído desta vez. Bash se permite sentir o calor de sua família fictícia. Já se passaram 4 dias desde o acidente, e Jade ainda não acordou. Dufresne e Benjamin têm a ideia de realizar um funeral em homenagem aos cavaleiros e servos que morreram durante o ataque. Dado que o Maris ainda não se recuperou totalmente, naturalmente Vette ficou realmente chateada por causa do estado de Jade. Dufresne e Benjamin conversam com Vette e sugerem a ideia de que talvez Derel Amelonvette, o tio, tenha sido responsável pelo ataque a Maris. Pensando bem, ela se lembra de vê-la em seu baile de estreia, quando se encontrou com um príncipe herdeiro. Ficou óbvio para todos os presentes a verdadeira relação entre Jade e o príncipe, até mesmo para o tio dela, e assim eles suspeitam que ele enviou assassinos atrás de seu irmão. Se não fosse por Jade, Del seria o próximo na linha após o príncipe para se tornar imperador. Vette se culpa profundamente, pensando que, se tivesse estreado como no romance original, sem realizar seu próprio baile, nada disso teria acontecido.
Notando sua angústia, Dufresne a conforta. Parece que ele realmente deu um passo à frente, afinal. Vemos então Vette sentada ao lado da cama de Jade, mantendo seu corpo adormecido em companhia. O médico diz que eles não sabem quando ele acordará, pois ele entrou em coma após usar excessivamente suas habilidades mágicas. No entanto, enquanto Vette estava descansando ao lado dele, vemos que ele finalmente acorda. Ao acordar, Jade ouve uma voz sombria repreendendo, chamando de criança tola e dizendo que ele roubou dele. É quando Vette acorda e começa a se emocionar ao ver que Jade finalmente acordou. Jade diz a ela que não a responsabiliza por nada, por se sacrificar por ele e deixá-lo para trás. Com olhos de ametista deslumbrantes, ele diz a ela que só se importa que ela está viva. Vette poderia derreter. Vette então o interroga sobre o uso de suas habilidades mágicas, pois deve ter levado muita magia para conseguir voltar no tempo. Ela pergunta se ele já começou a ficar louco por causa da maldição da família imperial e qual é o preço que ele tem que pagar pelo uso de sua magia. Jade responde que não sabe, e então Vette, extremamente preocupada com ele, implora para que ele nunca mais use sua magia. Jade então assegura a ela que isso não importa e que não se arrepende de sua decisão, porque, por causa disso, Vette está viva novamente. Finalmente, Jade pede a Vette que lhe conte sobre as memórias que ela tem sobre a linha do tempo anterior. Vette pergunta a ele por que isso de repente, ele confessa que tem ouvido uma voz sombria chamando por ele em seus sonhos, a mesma voz que ele ouviu ao acordar. Ele não sabe por quanto tempo conseguirá manter sua sanidade. Desesperada, Vette tenta convencê-lo a ir ao templo divino com ela para salvá-lo, mas mesmo se fossem, seria inútil, pois o santo só apareceria 5 anos depois, quando eles completassem 20 anos. Agora vemos Vette dormindo com a cabeça sobre o colo de Jade em seus aposentos na mansão. Percebemos que aparentemente Jade tem sofrido surtos esporádicos de magia, que ele não consegue controlar. Por isso, o Grão-Duque Kill, tio de Jade, finalmente chega. Lembre-se, Jade escreveu-lhe uma carta há algum tempo pedindo para ser seu tutor de magia. Aparentemente, em sua carta, Jade disse ao Duque que ele voltou, e assim Jade é inundado com perguntas relacionadas às suas habilidades mágicas de seu tio. Parece que Jade pensa que o Duque pode ajudá-lo a melhorar suas condições de saúde com suas habilidades mágicas. Não podemos esquecer que a magia da família imperial tem um custo alto de sua sanidade. Então, a grande quantidade de magia que Jade já usou o coloca em alto risco. O Duque também se oferece para ajudá-lo a controlar os surtos de magia. Mesmo assim, ele diz que eles devem voltar rapidamente para o castelo do Duque, pois ele não tem certeza de quanto tempo Jade ainda tem, e assim eles partem apressadamente no meio da noite. Jade nem tenta acordar Vette para se despedir. Ele pode ser um tirano, mas com certeza tem um ponto fraco por ela. A manhã seguinte chega, e Vette está confusa e devastada ao descobrir que Jade partiu para o castelo do Duque sem sequer se despedir. No entanto, ela entende a necessidade disso. Ela sabe que o Duque é o único que pode realmente ajudar Jade, então ela fica feliz por isso, mas compreensivelmente, ela está extremamente triste com a partida de Jade. Após a partida de Jade, todos na propriedade de Maris dedicaram seu tempo a tentar descobrir quem contratou os assassinos que o atacaram. Eles não conseguiram chegar muito longe, só tinham suposições pessoais. Mas depois de algum tempo, veio a notícia de que o tio Derel Amélia de Vette foi encontrado morto em sua casa. Uma carta detalhando seu desvio secreto de fundos para o uso pessoal foi encontrada perto de seu corpo, e testemunhas disseram que viram 2 homens de cabelos pretos realizando o assassinato. Vette se pergunta se talvez um dos assassinos fosse Jade, dado que eles tinham algumas suspeitas sobre a participação de Del na tentativa de assassinato de Maris. 4 anos se passaram. Vette agora tem 19 anos, e em todo esse tempo, ela nunca recebeu nenhuma carta de Jade. Ela parece ter desenvolvido a rotina de ir ao templo de Lois diariamente, orando por uma carta de Jade e aproveitando o serviço diário de almoço gratuito do templo. Tem que amar comida grátis, eu te entendo, irmã. No entanto, ela também tem um motivo secreto e oculto para estar lá. Ela espera poder ser capaz finalmente conhecer a Santa Cecília, que na novela original era capaz de curar a maldição de Jade, para que ela possa ajudar Jade. No templo, ela também conhece o sacerdote Michele, o sacerdote mais graduado do Império com os poderes sagrados mais fortes. Na novela original, ele é o antagonista de Jade, mas Jade também destrói o templo na novela, então eles acabam se tornando bons amigos.
Vemos que Dufresne se tornou um sacerdote. Vette leva um livro para o templo para Dufresne intitulado A Noite Indecente de Mares. Aparentemente, Dufresne é um grande fã do autor e fica radiante ao ver o que Vette trouxe para ele. Apesar de se tornar um sacerdote, ele não consegue resistir a um bom romance. O autor lançaria um novo livro com uma sessão de autógrafos na manhã seguinte, então Dufresne implora para que Vette vá comprar o livro para ele, pois estaria ocupado com o trabalho no templo. Vette acorda cedo no dia seguinte e vai à livraria fazer fila para o lançamento do livro antes mesmo de a loja abrir. Na verdade, ela estava procurando pegar o livro para si mesma, pobre Dufresne. Enquanto está na fila, ela conhece uma mulher de cabelos escuros que faz fila logo atrás dela. Suspeitosamente, a mulher tem o mesmo penteado que Santa Cecília é conhecida por usar. Assim que elas pegam os livros, a mulher atrás de Vette tropeça, e o reflexo de Vette é salvar o livro de cair, mostrando suas prioridades. Ao fazer isso, ela percebe um pedaço de papel com uma flor amarela única impressa nele caindo no chão. Vette reconhece de algum lugar e pergunta à mulher se elas poderiam se encontrar para conversar. A mulher é, de fato, Cecília, a santa que mais tarde salvaria Jade de sua maldição e se tornaria seu verdadeiro amor. Surpreendentemente, ela parece ser uma grande fã do autor dos romances que Vette e Dufresne são obcecados. Vette fica extremamente surpresa e confusa ao encontrar Cecília na livraria em vez de no templo. Vette fica exasperada ao conversar com Cecília e perceber que esta Cecília não é nada parecida com a da novela original. Esta Cecília é obcecada por romances e não para de falar sobre eles, mas Vette havia imaginado Cecília como uma pessoa mais inocente, pura e menos mente aberta. Pessoalmente, esta Cecília parece muito mais divertida, mas a decepção de Vette é compreensível, pois nada parece estar acontecendo de acordo com a trama original da novela. Vette resolve mudar a personalidade de Cecília tão sutilmente quanto sempre. Ela a leva ao templo, onde Cecília diz a Vette que nunca esteve lá antes. Isso faz sentido, já que na novela original, ela não descobriu que tinha poderes divinos até completar 20 anos. Assim que elas entram no templo, Cecília não para de falar sobre o quão atraentes todos os padres parecem e como. Ela viu o templo e alguns dos sacerdotes em um livro de imagens sobre homens bonitos antes de ficar extremamente tímida e se esconder atrás de uma coluna quando conhece Dufresne, pois o viu nesse mesmo livro de imagens antes e o achou extremamente atraente. Você pode imaginar a irritação de Vette com esse desfecho. Cecília parece estar apaixonada por Dufresne, dizendo a Vette que ele é tão bonito que faz seu coração acelerar. Enquanto almoçam juntos, Vette sugere que Cecília faça um teste de poder divino. Parece ser um teste padrão que todos na cidade fazem quando crianças, mas, como Cecília cresceu em uma pequena vila, ela nunca teve a chance. Quando ela faz o teste, um forte feixe de luz dourada inunda a sala. Como esperado por Vette, o poder divino de Cecília é extremamente forte, tão forte que o sacerdote Michele se apressa para chamar o Papa, que imediatamente corre para testemunhar o poder de Cecília em pessoa. Finalmente, as coisas estão começando a acontecer de acordo com o romance. Cecília foi finalmente descoberta como a santa que salvaria o império, de acordo com uma profecia que o Papa recebeu do oráculo. Agora, Vette não tem nada a fazer a não ser esperar pelo retorno de Jade. É quando vemos os mares receberem uma carta do Grão-Duque Kfel, que ele procede a queimar. Vette entra bruscamente no quarto dos mares e exige saber o conteúdo da carta. No entanto, os mares a seguram pelos ombros e a proíbem de voltar a entrar em seu quarto ou falar sobre a carta sem dar mais explicações. Alguns dias depois, Vette vai ao templo para ajudar o sacerdote Michele com algo. Ela tem a ideia de fugir de sua casa para encontrar Jade no castelo do Grão-Duque por conta própria, pois não pode continuar sem saber se Jade está bem ou não. Enquanto ela pensa sobre isso, o sacerdote Michele se aproxima dela e pede para ela se encontrar com Cecília, pois ela queria vê-la há algum tempo. Quando se encontram, Cecília agarra o braço de Vette e a leva para um local separado dos sacerdotes. Ela diz a Vette que se tornou extremamente ocupada agora que é uma santa e estava preocupada que não conseguiria ir ao lançamento do novo romance que aconteceria na manhã seguinte. Vette se sente um pouco culpada, pois, de fato, fez Cecília se tornar uma santa muito mais cedo do que o romance pretendia, e então ela tem a ideia de tirar Cecília do templo secretamente para poder ir juntas no dia seguinte ao lançamento do livro. A manhã seguinte chega e vemos uma Vette animada e Cecília esperando na fila para a livraria abrir. É quando,
De repente, elas veem um exército de homens aparecer diante delas. Elas percebem que o exército de homens não é a guarda imperial e é grande demais para ser o exército de apenas uma família. Elas notam que eles estão indo direto para o Palácio Imperial. Vette se pergunta se este é o começo da guerra que ela já sabia a partir do romance, mas que começaria muito antes do esperado. De repente, Dufresne aparece em uma carruagem e apressa tanto Vette quanto Cecília para dentro. De volta ao templo, Dufresne os repreende por terem escapado do templo. Vette pergunta a ele o que está acontecendo e ele informa que o imperador está morto e o Palácio Real está agora em estrito bloqueio. Vette, surpresa, pede a Dufresne que a leve para casa. Uma vez lá, ela exige ver seu pai. Lu diz a ela que ele é imediato, mas a determinada Vette não se importa. Ela entra diretamente em seus aposentos e descobre que ele estava, na verdade, se encontrando com o Grão-Duque. Vette percebe que a carta que seu pai queimou alguns dias antes e a morte do imperador devem estar relacionadas. O Grão-Duque sai quando Vette chega, dizendo ao Maris para reconsiderar sua oferta. Assim que ele sai, Vette pergunta ao pai o que está acontecendo. Ele tenta dizer a ela que o imperador estava doente, mas ela sabe melhor e pergunta se foi Jade. Ela percebe pelo olhar do Maris que Jade teve algo a ver com a morte do imperador. Nada é dito explicitamente, mas ela conclui que, embora ele tenha dito a ela que não queria ser imperador novamente nesta vida, ele matou o imperador para reivindicar o trono para si. Dufresne está levando Cecília de volta ao templo para mantê-la segura quando ele encontra Benjamin, agora um cavaleiro completo que traz cartas da família real. Agora, à noite, Vette se pergunta em seu quarto por que Jade repetiu a história novamente, mesmo sendo diferente da última vez. Ela tem muitas perguntas, mas até ela percebe que só podem ser respondidas pelo próprio Jade. Enquanto ela imagina como Jade deve estar agora de sua varanda, ela pensa que realmente viu sua figura nos jardins. Ela se apressa em buscá-lo e, uma vez no jardim, sente o forte abraço de Jade por trás dela, dizendo que sentiu muita falta dela. Estou derretendo agora. Derretendo enquanto a segura por trás, Jade diz a Vette o quanto sentiu sua falta cada parte dela. Eu morreria se fosse Vette. Vette começa a chorar, repreendendo Jade por não ter escrito para ela nenhuma vez. Ela pergunta sobre seus problemas de saúde, se melhoraram, e ele diz que não iria vê-la se estivesse morrendo. Furiosa, Vette diz a ele que deveria procurá-la nesse caso ainda mais. Talvez ela não saiba ainda, mas claramente está abrigando alguns sentimentos de medo em relação a Jade. Ela finalmente pergunta sobre o imperador, mas mais importante sobre o príncipe herdeiro. Aparentemente, Jade não sabe como está o príncipe. Diante da expressão surpresa de Vette, Jade diz a ela que não é o mesmo doce Jade que ela costumava conhecer. Aquele Jade morreu quando ela morreu em sua vida anterior, seja lá o que isso significa. Agora vemos um Jade seriamente ferido, sem camisa e com muitos músculos, sendo repentinamente acordado por uma batida na porta. É o Duque Kfel que então entra nos aposentos de Jade. Eles aparentemente estão estacionados em um acampamento militar. Esta é uma memória da vida de Jade após a morte de Vette no primeiro resumo dos eventos. Já se passaram 2 anos desde a morte de Vette. Jade agora é imperador e está travando guerra contra os países vizinhos, e o Grão-Duque Kfel foi encontrar Jade para lhe contar sobre a magia que eventualmente permitiria Jade voltar no tempo. O Grão-Duque dá a Jade um amuleto em forma de pingente de colar, e antes de Jade partir para o passado, o Duque diz a ele para lembrar a seu eu do passado como ele descobriu esse método de viagem no tempo. Jade consegue viajar no tempo justo a tempo, pois seu acampamento estava sendo atacado por tropas inimigas. Este método não é muito confiável, pois ele tem pouco ou nenhum controle sobre onde irá parar. Aparentemente, a primeira vez que ele tentou, ele acabou aparecendo logo antes da execução de Vette. Ele se apressa para o terraço onde ela está prestes a ser morta, mas alguns guardas o interceptam pouco antes de ele conseguir impedir que Vette admita o assassinato do imperador, que de fato ele havia cometido. Pobre Jade! Ele acabou tendo que testemunhar a execução de Vette 2 vezes em vez de salvá-la. Enquanto lamentava Vette ao lado de seu local de descanso, o Grão-Duque Sil aparece diante dele. Vamos lembrar que este é o Grão-Duque do passado, mas Jade implora a ele para ajudá-lo a viajar no tempo mais uma vez. Ele conta ao Duque como ele o ajudou a viajar no tempo antes, e considerando que Jade já o fez uma vez e isso teve um enorme impacto em seus poderes, o Duque o adverte de que fazer isso uma segunda vez pode matá-lo. Finalmente, esta segunda tentativa funciona e Jade acorda como seu eu de 10 anos de idade de volta ao Castelo dos Mares, onde nossa história começou.
De volta ao presente, Vette ainda está confusa com as palavras de Jade. Ela se pergunta então que tipo de Jade ele é agora. Jade assegura a ela que agora ele fará qualquer coisa, desistirá de tudo para protegê-la. Vette finalmente entende as motivações de Jade. Ela vê agora que tudo que Jade fez até agora foi para evitar que ela se envolvesse na guerra e se colocasse em perigo. Mesmo assim, Vette ainda se preocupa com ele e com sua saúde. Ela se pergunta se ele viveu tempo suficiente após sua execução para conhecer Cecília. Jade diz a Vette para não se preocupar com ele. Ele não pode curar a maldição, mas assegura a ela que pode controlá-la. E isso não é suficiente para Vette. Com um olhar feroz nos olhos, ela está determinada a ajudar a salvar Jade. Ela já fez isso por Cecília, afinal. Jade pede a Vette para esperar por ele em alguns dias. Ele diz que a buscará em casa. Jade aparentemente está residindo no Palácio Imperial junto com Benjamin, que parece ter se tornado seu cavaleiro pessoal. Benjamin pergunta a Jade o que ele pretende fazer com o príncipe, ao que Jade responde que o deixará viver. Benjamin o adverte dos perigos que essa decisão acarreta, mas Jade está convencido de que esse é o caminho a seguir. Benjamin também pergunta por que ele não matou o Duque Pérsia, aquele que executou Vette na última vez. Já que ele e sua facção originalmente apoiaram a coroação do príncipe herdeiro em vez da de Jade. Jade quer mantê-lo vivo, pois afirma que ainda tem uma dívida para com ele. Em seguida, vemos que Vette recebe uma carta de Cecília pedindo ajuda. Parece que a cerimônia para a apresentação de Cecília como uma deusa foi adiada devido ao clima político confuso do Império. Eles decidiram adiá-la até depois da coroação do imperador. No entanto, isso não é o que está preocupando Cecília. Na verdade, ela está preocupada porque recebeu uma carta do castelo pedindo que ela se encontrasse com um novo imperador. Na mente de Vette, Jade Cecília ouviu todos os rumores sobre o novo imperador, sobre como ele é bárbaro e cruel, e está preocupada que ele possa querer matá-la. Vette, no entanto, insiste que são apenas rumores. Ela confia em Cecília, dizendo-lhe que ele é na verdade um amigo de infância dela e que ele é uma das pessoas mais legais que ela conhece, acrescentando que ele também é bastante bonito. Temos que dar crédito a ela. Vette está realmente tentando fazer com que o fluxo original do romance volte a acontecer. Mais tarde, chega o dia da coroação. Tanto Vette quanto Cecília estão presentes. Cecília parece um pouco inquieta, ainda nervosa com todas as pessoas de alto escalão presentes. No entanto, Vette a tranquiliza dizendo que os sacerdotes e até mesmo os próprios deuses a protegerão. A cerimônia começa, e Jade se aproxima do Papa para receber a coroa. O ambiente está bastante tenso entre os convidados, e o rosto de Jade é tão frio quanto gelo enquanto está sentado no trono. Dufrey se aproxima das meninas e lhes diz que é hora de elas conhecerem o imperador, tanto Cecília quanto Vette. Vette fica bastante surpresa ao ser informada de que também deve conhecer o imperador, pois ela pensava que isso deveria ser um encontro entre a igreja e o novo imperador. No entanto, ela é informada de que foi porque Cecília pediu, pois ela estava com muito medo de ir sozinha. Já na sala de reuniões, o grão-duque e o sacerdote Michele parecem começar a falar sobre a relação entre igreja e Estado. O duque parece pensar que eles se dão bem, enquanto o sacerdote ainda está hesitante em relação aos verdadeiros motivos do novo monarca. É então que Jade aparece, deixando todas as formalidades de lado, agarra os ombros de Vette por trás e a conduz ao seu assento enquanto todos ficam chocados com a informalidade de seu relacionamento. Tudo parece correr de maneira muito cordial, no entanto, os planos de Vette para unir Jade e Cecília não parecem estar fluindo tão suavemente, pois eles parecem não se olhar, nem uma vez. Depois que Jade sai, Vette pega um vislumbre de Benjamin. É então que ela descobre que ele se tornou um guarda real e, com um olhar ardente, ameaça tanto Benjamin quanto Dufrey por não terem lhe contado sobre a localização de Jade antes, já que eles sabiam disso há muito tempo por causa de suas posições. Bem, afinal, eles ainda são primos. É então que descobrimos que Benjamin tem seguido o Duque desde os 17 anos e tem sido parte da rebelião durante todo esse tempo. Ele nunca contou para Vette, nem para mais ninguém. Quando Benjamin tinha 17 anos, o Duque Capil o chamou naquele dia para se preparar para o exame da Cavalaria Real. Ele correu diretamente para a residência do grão-duque para descobrir o que estava acontecendo. Quando chegou, tudo o que viu foi Jade calmamente se preparando no corredor, o que ele não esperava. Finalmente, uma missão para apoiar Jade na rebelião e torná-lo o novo rei é o que ele pensa. Atualmente, depois de ouvir a história de Benjamin, Bashai acha que é uma fraude comercial. Ela então pensa sobre a situação no reino e se o salário da equipe de elite é alto.
Depois de concluir que Jade é o chefe de Benjamin, seu rosto parece se contorcer um pouco e há uma mudança rápida na atmosfera. Falando nisso, Jade se aproxima deles para ver se eles estão falando mal dele. Em breve, Jade convida Bi para ir ver o jardim, mesmo que aquele dia seja o dia em que ele assume o trono. Ele sempre tem tempo para tomar uma xícara de chá com ela. Ela então aceita o convite e procede para o jardim enquanto seguram as mãos um do outro. Bishai olha em volta do jardim e pensa que o palácio mudou. De repente, ela pergunta como Jade se sente sobre Cecil. No começo, ele não reconhece quem é Cecil, então Bishai a apresenta. Como ele não a conhece? Eles estavam no mesmo lugar antes. Cecil é muito bonita, assim como uma deusa. Bishai acrescenta alguns fatos sobre ela, como quão boa é sua personalidade, como ela adora ler e sua comida favorita. Agora que ela continua falando sobre Cecil, Jade pergunta a Bishai alguns fatos sobre ela mesma desta vez. Pensando bem, as duas garotas são bastante parecidas, até mesmo nos gostos. Isso prova que elas são realmente próximas. Além disso, elas têm os mesmos hábitos de sono. Acordar cedo de manhã é uma tortura para Bishai. Assim, Jade sugere que ela se mude para o palácio para morar, dessa forma é mais conveniente para Bishai, pois ela não tem que se preocupar com nada. Enquanto isso, Cecil está sendo informada de que ficará temporariamente no palácio, pois o rei precisa de seu apoio à saúde mental. Ela então começa a se preocupar um pouco, especialmente com o novo imperador, porque, admitidamente, ela não gosta dele. Jade está sério em convidar Bishai para morar no Palácio Real. Ele está disposto a ajustar algumas coisas para tornar mais conveniente para ela. Ela se pergunta por que ele simplesmente convida qualquer um para morar em sua casa casualmente. Talvez por causa de quão grande o palácio é, ele se sinta solitário às vezes. A verdade é que morar no palácio é um pouco demais para ele. Em seguida, Bishai lembra mais uma vez para tratar Cecil bem, porque ela entrará no palácio mais cedo ou mais tarde, mas ele não está prestando atenção no momento. Jade limpa algo do rosto dela, o que a faz corar. Voltando alguns dias após a coroação, Cecil se mudou para o palácio também. Parecia que o Duque Sil imediatamente pediu a Cecil para testar o poder divino. Atualmente, Bishai acha que o propósito do teste é quebrar a maldição de Jade. Enquanto olha para o papel, ela sente como se estivesse experimentando um déjà vu. Ela está tendo dúvidas sobre se deve confortá-la, pela primeira vez. Quando as garotas finalmente se encontram, Cecil chora sobre o quanto odeia o palácio. Ela desabafa sobre como frio o rei é e que ela já quer sair do lugar. Bishai a acalma enquanto a convida para ir dar um passeio no jardim. Cecil expressa o quão assustada ela está de decepcionar Jade. É porque ela pensa demais. Pobre Cecil, é realmente uma situação lamentável. Além disso, Cecil se sente muito sozinha no palácio em comparação com o templo. Os outros sacerdotes não são chamados ao palácio para que os segredos sobre o local não sejam revelados para fora. Ela então pede para Michet ficar no palácio com ela, pelo menos isso tornará sua vida suportável. No entanto, o palácio não é um lugar onde qualquer um pode viver, e mesmo que Bishai e Jade sejam amigos de infância, ela não acha que sejam próximos. Falando do imperador, Jade aparece de repente e interrompe a conversa delas, o que assusta as meninas. Ah não, ele deve ter se ofendido com o que ela disse. Jade repete as palavras de Bishai, ela se preocupa que ele também tenha ouvido tudo. Ele então pergunta novamente sobre ela se mudar para o palácio. Bishai entende sua pergunta como um sinal de que ele ouviu tudo o que ela disse anteriormente, com medo de que isso tornasse seu relacionamento ainda pior. Momentaneamente, Jade menciona que alguém que insulta a família real será preso por quantos anos, o que Bishai pensa ser uma ameaça. Se ela não se mudar para o palácio, ele fará Cecil confessar que insultou a família real. Em defesa de Bishai, ela está com medo de ser repreendida por ir a um lugar ao qual não pertence. No entanto, isso não importa por causa da presença de Jade. Pelo jeito, Cecil acha sua atitude ameaçadora e indescritivelmente maldosa. A esse ritmo, provavelmente haverá uma segunda guerra no palácio porque não há paz entre os dois. Posteriormente, Bishai decide se mudar para o palácio, o que deixa Cecil muito feliz e Jade satisfeito. Ver ambos felizes com sua decisão os faz parecer uma dupla de golpistas. Essa é a única vez que os dois são compatíveis. Em breve, Cecil recebe uma ligação do Grão-Duque. Ela então se desculpa após lembrar Bishai de vir o mais rápido possível. Agora, Bishai e Jade estão sozinhos juntos. Ela percebe que ele está muito feliz, e isso é porque, pela primeira vez, ele está satisfeito com Cecil. Ele diz que ela só escuta ela e não ele, ao que ele conclui que Bishai gosta mais de Cecil do que dele.
Ela nega e ri porque sabe que ele está obviamente usando o truque do "você está mais próximo daquela pessoa ou de mim?". Quando Bishi se muda para o palácio, ela fica surpresa com o quão grande é todo o lugar. Tudo está tão bem preparado. Ela perambula com um olhar inacreditável no rosto. Mais tarde, ela se deita em sua cama, imaginando como ela deveria ter sido um personagem morto há muito tempo se não fosse pelo poder mágico de Jade. Sendo nova no palácio, ela não sabe o que tem que fazer para viver lá. Primeiro de tudo, Bishi decide finalizar seu plano de ser um cupido. Então ela vai ao quarto de Cecil, no entanto, ela se perde por causa de quão grande o lugar é, especialmente porque não há ninguém andando por aí de quem ela possa pedir direções. Enquanto perambula, ela encontra Benjamin, que fica surpreso com sua presença. Ele não sabe que ela acabou de começar a morar lá hoje. Ela ouve um grito dentro do quarto que parece estar guardando. Bishi diz que está perdida e pergunta pelo paradeiro de Jade. Falando nisso, ele sai do quarto na hora certa após ouvir que ela se perdeu.